Oi, gente, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Casa Alecrim, um projeto que a gente vem desenvolvendo recentemente. Projeto arquitetônico que a gente pegou toda a parte arquitetônica e paisagística também. Essa casa é uma casa com uma fachada mais intimista, é uma arquitetura bem horizontal, a pedido dos clientes. E a gente quis trazer aqui para vocês por ter essa questão da arquitetura mais brasileira, com materiais naturais, materiais aqui, né, da região. Vamos começar falando um pouquinho do terreno. É um terreno de 800 metros quadrados em Araçoiaba da Serra, no condomínio Village Araçoiaba. E uma casa que vai estar girando em torno ali de 250 metros quadrados. Nesse terreno a gente também tem um declive que cai ali quase 5 metros até o final do terreno. E isso é muito importante da gente considerar quando a gente está desenvolvendo um projeto, lidar aí com esses desníveis. Nós temos uma mata nativa do lado desse terreno e nos fundos nós também não teremos vizinhos, é uma fazenda bem arborizada, então a gente tem toda essa vista aí, quase que 180 graus, para trabalhar também a parte de desenho arquitetônico e vistas que a gente terá dessa casa. Bom, o posicionamento ali do terreno em relação ao norte já ajudou a gente. A gente conseguiu posicionar a casa toda voltada para essa mata, garantindo ali um sol bom na piscina e um solzinho que invade a casa também no período de inverno, né, que tá mais friozinho. Então, deu tudo bem certo, bem encaixado nessa fase de projeto também. Que é algo que a gente precisa sempre alinhar, né? A gente vê muitas casas, às vezes, valorizando, priorizando só vistas e esquecendo dessa parte do conforto térmico, que é o que você sente mais aí durante todo o dia e frequentando, né? Passando a habitar a mesma casa. Araçoiaba da Serra é uma cidade que durante o inverno fica mais geladinha, né? E é importante a gente considerar isso, o solzinho ali, quando a terra inclina, ele também entrar dentro de casa para poder dar uma aquecida. Então isso é muito importante para a gente ter uma casa um pouquinho mais sustentável ali, falando nessas questões do terreno. Vamos usar ar-condicionado, aquecedor? Sim, mas só quando precisa. Exatamente. Agora falando um pouquinho como a gente dispôs, então, encaixamos essa planta dentro desse terreno, né? Aproveitando, como a Agatha comentou, todo o desnível que ele já tinha ali. A gente resolveu trazer a casa toda 1 metro abaixo em relação ao nível da rua. Então é como se uma casa estivesse ali imersa naquele terreno, não chega a ficar enterrada, né, vamos dizer assim, mas ela fica levemente abaixo do nível da rua, dá esse ar intimista que os clientes queriam, de uma casa mais privatizada, eles queriam uma casa totalmente voltada para dentro e não para fora, então a gente consegue trazer esse ar mais intimista com essa inclinação que a gente trouxe, além de dar essa sensação de realmente estar imersa na natureza. E também a casa, a fachada dela vai ter 4 metros de altura, é uma casa térrea, então a gente desce esse 1 metro, mas ainda vai ter para cima do nível do terreno ali 3 metros e a gente complementa com o paisagismo. Então eu pontuei algumas espécies ali de palmeiras, a palmeira rabo de raposa, que vai trazer a verticalidade que a gente precisa. Então ao invés da gente usar isso na construção, a gente usa através do paisagismo. Pensando também na construção que vai vir do lado, né? Então em um lado do terreno a gente vai ter vizinho futuramente e vamos supor que ele construa um sobrado, a gente tem que já prever isso nessa casa, para a gente não ter problemas depois com privacidade. Enfim, são vários detalhes que a gente tem que ir prevendo aí durante um projeto, muito importantes. Isso. A gente trouxe alguns materiais naturais, a gente traz a pedra moledo para essa fachada, que a gente gosta bastante, e a gente traz a proposta de 2 tipos de texturas que os clientes podem escolher. A primeira seria a textura de um revestimento de terra, que é um revestimento feito com terra batido, então é bem legal porque ele traz algumas propriedades ecológicas aí, ajuda a melhorar o clima da casa, a proteger de uma certa forma o termoacústico da casa bastante, ou uma textura caiada, que também traz essa aparência mais natural, mais rústica, né? Tudo a ver com o que os clientes pediram também. Bom, falando um pouquinho da planta da casa, nós pensamos de uma forma que a área social estivesse ali desprendida da área íntima. E para a gente conseguir reduzir ela em comprimento, né, se a gente fosse trabalhar, por exemplo, com uma planta totalmente em L, onde a gente tem os quartos ali todos enfileirados, ou algum outro formato,
a gente ia pegar muito do comprimento do terreno, que era uma coisa que a cliente também não queria. Ela queria muito fundo, né, aberto assim, para ela ter pomar e outras coisas ali, espaços de lazer junto com o paisagismo. Então, para a gente conseguir reduzir o tamanho dessa planta, a gente fez como se fosse a parte social desprendida na frente e a parte de trás, praticamente os quartos, né? Então você tem ali uma área de serviço que você tem acesso ali logo pela garagem, que fica bem prático, e aí você entra pelo corredor e tem os quartos distribuídos em formato de L, para eles não ficarem tão compridos, tão extensos também em relação ao comprimento do terreno. Quem acompanha a gente já sabe que a gente não gosta muito de um paredão muito longo, muito contínuo. Então a gente faz algumas rupturas nessa planta para a gente trazer o jardim para dentro da casa também. Então são dois jardins de inverno posicionados nesse corredor que Bem vai grandes, para os quartos, bem grandes para a gente poder trazer luz. Se a gente faz muito pequeno, muito limitado, a gente consegue trazer a planta assim, mas falta iluminação. Então eles são bem grandes para a gente poder trazer essa luz para dentro e deixar uma passagem interessante também. Nada melhor do que você estar caminhando pela sua casa e ir descobrindo os espaços, ao invés de você dar de cara com um paredão infinito. Essa é uma característica muito nossa também dos nossos projetos, né? É sempre um convite a explorar, a gente comenta. Então, é você entrar na sua casa e você ter essa vontade de entender, nossa, e agora? Aí você chega e tem um paisagismo de um lado, aí você anda mais um pouco, tem um paisagismo do outro. Então, isso é algo que a gente traz também muito nos nossos projetos, além da integração com o externo, né? Bom, falando então de área externa, já que a Si comentou, ali, como ela mencionou também, a gente elevou a casa um pouco do solo 50 centímetros e o terreno cai naturalmente lá para baixo. Então a gente consegue ter essa impressão mesmo de casa elevada e uma vista privilegiada em cima. O paisagismo eu venho complementando embaixo para ele não atrapalhar a visão. Então eu não quero um paisagismo muito alto, muito exuberante, que cubra, que tampe a minha visão, a minha vista para a mata. A gente traz ele de forma complementar ali embaixo e também as áreas de lazer que a gente pode estar usando, né? Um fireplace, um redário, um pomar, uma horta, tudo para deixar essa área externa também bastante convidativa. Essa técnica aí de elevar a casa também 50 centímetros, que a Agatha comentou, é algo que traz muitos benefícios até mesmo na parte civil, né? Então ajuda aí com infiltração e uma série de problemas que você evita de ter quando você eleva a casa, além de ficar uma arquitetura super leve e bonita, né? Interessante. A gente fala que é como se a casa pousasse no terreno, né? Então a arquitetura sempre tem que ser um complemento e não o principal ali de tudo, né? Ainda mais um terreno tão lindo como esse inserido na mata. A gente espera que vocês tenham gostado aí de acompanhar o projeto da Casa Alecrim com a gente. Essa obra vai começar, então continua acompanhando se você quer ver mais. E acompanha também o nosso trabalho nos nossos Instagrams, o @_arctime e o @AgathaBenevides para paisagismo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente sempre vai estar soltando esses vídeos aí mais explicativos sobre conceito de projeto. Para quem gosta, é bem legal. É isso, a gente se vê na próxima. Tchau!